Tudo na paz? Espero que sim. Política, esporte, esporte, política. Se envolvem? Vamos descobrir. Vem comigo. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli em mais um vídeo do canal História do Esporte. Política, esporte, esporte, política. Se misturam? Eu vou trazer para vocês 7 fatos onde a política se envolveu com o esporte se envolveu com a política. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar pelo 7º. O incômodo nazista. O Starf era um clube que estava fazendo muito sucesso no leste europeu, ganhando jogos, atropelando, jogando bem naquela época. E o Starf ele era formado por jogadores do Lokomotiv de Kiev e fugiu o nome aqui, pelo Dinamo de Kiev. Eram os dois clubes. É que eu tenho um roteirinho aqui para acompanhar, para mim não perder, tá, gente? Então, o Lokomotiv de Kiev era do Lokomotiv de Kiev e o Dinamo de Kiev. Se juntaram e formaram um clube. Começaram a jogar bem e tudo. E isso incomodou os alemães, os nazistas. O Frankfurt, que era da Alemanha, convidou eles a disputar um jogo. Mesmo sabendo que corria um risco de acontecer alguma coisa, o Starf aceitou esse amistoso e foi para a Alemanha jogar. Aconteceu, o que se esperava. O Starf venceu por 5-3 e acabaram ficando presos no país. Os soldados prenderam o Starf, obrigaram eles a trabalhar no campo e, além disso, acabaram assassinando 4 jogadores naquela ocasião, Então, você vê, aí já começa uma política se envolvendo no esporte. Ainda mais naquela época que existia o nazismo na Alemanha, Infelizmente, aconteceu isso. Vamos para o 6º. Boicote olímpico. O boicote olímpico foi dado pelos Estados Unidos, que falou que não iria disputar as Olimpíadas de 1980, devido à invasão da União Soviética no Afeganistão. Os Estados Unidos não gostou disso e falou que não iria disputar as Olimpíadas naquela ocasião, caso a União Soviética viesse a disputar. Seria já dado um boicote. Só que em 1984, a União Soviética fez do mesmo artifício. Acabou falando que não iria disputar as Olimpíadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido ao medo de acontecer alguma coisa com o Comitê Olímpico do seu país. Foi dado mais um boicote, Tá aí mais uma vez a política se envolvendo no meio do esporte e ter dado essa, vamos dizer, essa palhaçada que aconteceu aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética. O próximo, 5. Rugby. Mandela tinha acabado de sair da prisão, e se tornando o primeiro presidente negro na África do Sul. E ia acontecer o Mundial em 1995 na África do Sul. O que o Mandela fez? Foi ao estádio cumprimentar o capitão da seleção da África do Sul de rugby. Por que ele fez isso? Os negros não se misturavam com os brancos e os brancos não se misturavam com os negros. E os negros não torciam para a seleção de rugby devido que só tinha brancos na seleção de rugby naquela ocasião. Então os negros recusavam ir aos estádios, se recusavam a torcer, estavam nem aí, E com a atitude do Mandela em entrar ao estádio, cumprimentar o capitão de rugby da seleção da África do Sul, mudou a mente deles, Passaram a torcer, para a seleção de rugby e assim unindo os dois povos, negros e brancos. Daí, mais uma vez a política entrando no meio do esporte para fazer algo bom, aonde não se há diferença entre negros e brancos, E esperamos que um dia isso acabe. Vamos para o 4. Jesse Owens contra Hitler. Em 1936, Hitler falou
que iria propagar o nazismo nas Olimpíadas, né? Ele ia lá nas Olimpíadas, ia pagar geral, ia falar geral do nazismo e tacar o terror lá, né? Como ele já vinha fazendo. Sabendo disso, Jesse Owens atropelou essa ideia do nazismo do Hitler, né? Ganhando 4 medalhas de ouro, subindo ao pódio, e ao subir ao pódio ele ficou de costa para as tribunas, onde estava o Hitler, prestando continência e se negando a olhar para as tribunas devido ao Hitler. Jesse Owens era um afro-americano, né? Ele era negro, e a gente sabia o que o Hitler fazia com os negros, não só com os negros, com os tudo quanto é tipo de pessoas que eram contra ele, ele mandava matar devido ao nazismo, né? Então, Jesse Owens também, contra a política, acabou fazendo esse gesto em 1936. Vamos para o terceiro, Muhammad Ali. Muhammad Ali também tinha se tornado islamismo, né, na religião islamismo, e os Estados Unidos convocou ele para a guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele falou que não ia, devido à sua religião e contra isso. E sem falar que os Estados Unidos não estavam ligando para os negros. Então ele achou muito estranho convocá-lo, sendo que ele era negro, junto com Cassius Clay. Os dois se negaram aí. Devido a isso, a Federação de Boxe dos Estados Unidos o suspendeu, chegou a ser preso, recorreu, foi solto, mas ficou suspenso. Ficou suspenso durante 3 anos, desculpa gente, do boxe. Quando voltou e reconquistou, ganhando seu cinturão, mostrando do que, né, ele é capaz e do que ele era capaz de fazer, né? E ainda não foi para a guerra, né? Porque devido ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tá aí, esporte versus política, esporte vencendo. Vamos para 2. LeBron James. LeBron James, a gente sabe que ele sempre se posiciona, gente. Ele não tem medo de se posicionar. Ele fala mesmo, se posicionou várias vezes contra o ex-presidente Donald Trump, né, devido às coisas que aconteceu, as coisas que aconteceram no mandato do Trump, né? E ele se posicionou nessa ocasião quando um negro foi morto por um policial branco, né? Que o policial branco colocou o joelho em seu pescoço e o matando. LeBron James entrou em quadro para se aquecer num dia de jogo com a frase "We can't breathe", em português, não consigo respirar. Devido a isso, seus companheiros o acompanharam com a mesma frase na camisa, né? E fazendo um protesto contra isso, porque o policial ainda acabou sendo solto, ele não foi preso, ele não ficou preso devido ao que ele fez, foi solto. Isso revoltou e aconteceu muita coisa nos Estados Unidos devido a isso, né? Então LeBron James bateu de frente contra isso, né? Todos os jogadores apoiaram essa causa e ficavam de joelhos, dizendo que vidas negras importam, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que há um preconceito lá, o mundo inteiro vive nesse preconceito em geral, mas nos Estados Unidos a gente sabe que é um pouquinho mais acima, um pouquinho mais elevado, né? Vamos para o primeiro, Pantera Negra. Em 1968, também nos Estados Unidos estava acontecendo aquela revolta contra os negros, matança de negros, de afro-americanos. Então, nas Olimpíadas de 1968, 2 atletas, são eles, que subiram ao pódio, os atletas Tony Smith e John Carlos, né? Eles subiram, o Tony ganhou a medalha de ouro e o Carlos ganhou a medalha de bronze. Subiram com o punho cerrado para cima, descalço no pódio, abaixaram a cabeça e levantavam a favor dos Pantera Negra, que lutavam contra a matança dos negros, dos afro-americanos nos Estados Unidos. Fazendo isso, eles foram expulsos da Vila Olímpica daquela ocasião. Deu muitos problemas, né? Porque negros fazendo protesto, a gente sabe o que acontece e o que acontecia naquela época. Tá aí, gente. O esporte realmente
se envolve muito com a política, mas a política se envolve muito mais com o esporte, porque a política vê no esporte um meio de se favorecer, de se promover, né? Eles querem usar o esporte sempre por algo a mais. O esporte é feito para todo mundo, né? O esporte é feito para brancos, negros, homossexuais, né? E assim vai. Os negros somos iguais, tanto dentro do esporte como fora do esporte. E tá aí. O esporte e a política sempre vão se envolver, né? Eu acho que a política, a política se envolve mais no esporte do que o esporte na política, né? Tá aí 7 casos que eu trouxe para vocês e espero que vocês tenham gostado. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Assiste o meu último vídeo que eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E vou ficando por aqui. Fique com Deus e até mais. Fui.